Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o comércio no Maranhão. Arthur, tem um fato bastante curioso na história comercial brasileira. Olha só, lá em meados do século XVIII foi criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que tinha muitos privilégios régios, ou seja, alguns benefícios exclusivos cedidos pela Corte Real Portuguesa. Nesse período, o Maranhão acabou se tornando um dos mais prósperos centros da colônia. Arthur, pelo que se vê, políticas de benefícios fiscais fazem parte da história do comércio, não é? Sim, pois é. Trazendo para o nosso dia, nós podemos afirmar que sem algum incentivo dessa natureza, é difícil prosperar, crescer, eu diria até enfrentar os grandes concorrentes, né? Então voltamos aqui a falar com o nosso convidado, o Cristiano Barroso Fernandes, presidente da Associação Comercial do Maranhão, e o Fábio Henrique, que é presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. O que vocês acham dessa polêmica, né, que hoje tem fluído a respeito de benefícios fiscais? E assim, se a gente olha um pouco para a história, não só do Maranhão, mas do Brasil, da economia mundial, de forma geral, de alguma forma, governos eles procuram fazer alguns incentivos, criando algumas zonas de proteção, né? Como é que os empresários veem isso de fato? Quando você olha para a realidade do Brasil, e comparado a outros países, a gente vê uma necessidade muito grande de muitas reformas avançarem, né? Aí você vê aí a reforma trabalhista que conseguiu evoluir alguma coisa, mas não na sua plenitude. Uma reforma tributária que anda aí a passos de tartaruga, de modo que o empresário, quem gera emprego e renda em qualquer cidade, em qualquer estado, são os empresários. Se você não tiver uma condição mínima de empreender, uma condição mínima que possa dar uma certa segurança a esse empresário, e principalmente no momento atual, que é tudo muito incerto, né? Então, se você não tiver um plano do governo, seja federal, estadual ou municipal, para que ele possa abrir novas frentes, novos negócios, e até mesmo agora na retomada, porque, infelizmente, ainda tem muito empresário aí segurando para ver como é que a coisa ainda vai andar após a vacinação. Segurando os investimentos, o que está se segurando também? Está segurando a economia, porque não vai gerar emprego, não vai gerar renda e, consequentemente, não gera o desenvolvimento do Estado. Então, as reformas, elas são necessárias. Agora, eu vejo que há uma necessidade muito grande de uma discussão maior entre a parte pública e a parte privada, que eu acho que a gente há de chegar no melhor entendimento. E por isso que hoje nós temos o Comitê das Entidades Empresariais, no qual a associação, a AGE, faz parte, que nós representamos 95% da cadeia produtiva, porque a gente conhece mais do que ninguém essa realidade. E essa discussão a gente quer ter com os governos federais, estadual e municipal para que a gente possa sair pelo menos com uma proposta e daí a gente ter um entendimento. Aqui no Maranhão a gente tem alguns cases de insucesso de uns e de grande sucesso de outros. Pergunto a vocês, isso tudo é natural no mercado? Qual é a avaliação de vocês a respeito de alguns benefícios que dizem ser exclusivos de uns e não chegam a outros? É polêmico, eu sei, mas o que há de verdade no que se diz? Não entrando no mérito específico do A, B ou C, eu acho que qualquer estado ele precisa de um planejamento de desenvolvimento, tá? E é algo que a gente até tem provocado. A gente tem um projeto que está em fase aí embrionária, que se fala Pensar o Maranhão, que faz parte do comitê dessas entidades, que tem como principal objetivo fazer como outros estados fizeram no passado, de pensar o estado, o desenvolvimento econômico a longo prazo. Você vê aí o Ceará, que fez aquele 4 em 40, né? Então, fazer um planejamento aí para até 2040, numa gestão de 4 anos, é algo que parece não ser muito factível, mas é muito pelo contrário. Agora, o que falta? Eu acho que falta assim, um engajamento das entidades de classe, sem sombra de dúvida, até porque isso no passado, cada entidade estava trabalhando de forma isolada. Eu acho que agora a gente consegue trabalhar de forma conjunta e para esse entendimento precisa ser de forma conjunta, e dentro desse trabalho a gente precisa
trazer aqui a iniciativa pública para que a gente possa discutir um caminho. Porque aqui não está se discutindo governo A, B ou C, entidade A, B ou C, está se discutindo o desenvolvimento do Estado. E só consegue se discutir analisando o potencial que o nosso Estado tem, que são inúmeros. Aí você fala aí desde a parte de turismo, a parte de logística, grãos, minério, enfim, você tem inúmeras. Mas isso não adianta a gente falar de forma isolada, porque a gente incorre no risco até mesmo que isso saia de uma forma não muito boa para o nosso Estado, que de repente você está beneficiando A, B ou C. Então, acho que até para acabar com esse disse-me-disse, é importante esse planejamento em conjunto. Agora, vendo esses cases que a Dalva comentou, né, os cases de sucesso e insucesso, mas tem 2 cases recentes de grande sucesso e grupos que nasceram aqui no Maranhão, pode citar aqui o Grupo Mateus e o Grupo Equatorial, né, que hoje são empresas de sucesso nacional, né? Até o Grupo Mateus recentemente lançou ações na Bolsa através do IPO bem sucedido. Vocês acham que esse caminho está aberto para outras empresas Outros negócios, ou né? são casos isolados? Se a gente imaginar, tão importante quanto o incentivo fiscal é melhorar a ambiência de negócio. E a regra é ser muito clara. A partir do momento que isso não começa a acontecer, gera essa instabilidade e a segurança jurídica, como o Cristiano falou. Então, a gente precisa ser um Estado que seja receptivo ao investimento no empresariado. A gente tem 2 bens infinitos dentro do nosso Estado, que é as EPS, né, que foi aprovada agora no Senado e na Câmara, que é a zona de exportação, e tem a base de Alcântara. Mas, como bem Cristiano falou, a gente precisa pensar o nosso Maranhão não para daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. São pontos de partidas políticas não de governo, mas políticas de Estado, que cada um dá a sua contribuição e possa dar continuidade para que a gente chegue em 2040 com uma outra realidade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa pensar hoje. E às vezes, o ponto inicial é hoje e nós não vamos estar na frente das entidades. Mas são outras pessoas que vão estar pensando na mesma linha de concepção que a gente pensou lá atrás. Quando a gente fala da entidade, a SEMI, que tem 167 anos, houve uma contribuição de cada um, mas pensando no futuro. E isso a gente precisa também trazer para o governo. A gente precisa entender que a gente é um Estado rico, a gente costuma brincar que é um mendigo sentado em cima do diamante. Tem várias oportunidades no nosso Estado, mas para que isso aconteça, a gente precisa, além dos incentivos, melhorar o ambiente de negócio, desburocratizar. Recentemente saiu uma pesquisa, que eu não sei quais são as bases até numéricas e científicas dessa pesquisa, de que na questão do ambiente de negócio, o Maranhão estava o último colocado. Não sei realmente quais são as bases para chegar a esses números. Mas dentro da fala do Cristiano, nós temos hoje, dentro da Federação das Indústrias, um trabalho que está sendo desenvolvido, que é o Pensar o Maranhão, que nada mais é do que esse desenvolvimento de longo prazo, que a iniciativa privada está puxando para si. A Associação Comercial, a Associação dos Jovens Empresários, estão engajados nesse esforço, nesse movimento? Sim, na verdade a gente faz parte hoje do grupo do Pensar o Maranhão. Como é que funciona? Os presidentes, eles fazem a discussão, dão o direcionamento, e aí, na maioria das vezes, está ligado aos grandes projetos, falou aqui Alcântara, entre outros projetos, né? Então, dado esse direcionamento, cada entidade tem seu grupo de executivos que fazem todo um trabalho. Qual é a situação que nós estamos hoje? É uma situação de análise. Tá? Para cada frente, por exemplo, Alcântara, nós tínhamos aí uma situação de 6 meses atrás, reuniões a portas fechadas no município de Alcântara sem o conhecimento da classe empresarial. Tá? Então nós provocamos essa participação, inclusive enviamos ofício diretamente para o governo federal, para a Secretaria da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Infraestrutura, e hoje nós não só fomos atendidos, como as reuniões desse grupo elas ocorrem com a participação nossa. Seja quando é feito em São Luís, é feito na FIEMA, com a participação das entidades, ou então lá na cidade de Alcântara. Então a gente acredita, e o bom disso é porque assim, quando você fala no projeto de Alcântara, não é só o centro de lançamento, mas é tudo que aquilo contempla. Não existe um centro de lançamento sem pensar em turismo, sem pensar em infraestrutura, sem pensar em mobilidade urbana, sem pensar numa internet, numa água, esgoto. Então, e o projeto hoje ele está contemplando tudo isso. Então, muito mais interessante a participação da iniciativa privada, porque a gente tem o conhecimento de que forma que a gente consegue trabalhar e viabilizar isso. E até servir como ponte também nas relações entre os governos. Eu vou pegar aqui o gancho dessa coisa de pensar o Maranhão.
para perguntar para vocês a respeito do seguinte: pensar o Maranhão significa fortalecer quem é de dentro e meio que colocar trincheiras ou barreiras a quem é de fora, fazendo de repente frente a grandes investimentos que chegam e engolem os negócios aqui no estado? Como é que vocês olham isso? Eu não diria blindar, porque você vai ter situações que você não consegue blindar. Eu acho que até para ter uma questão de justiça é dar oportunidade a todos, mas de uma forma mais transparente. Mas eu acho que isso é uma consequência. Eu acho que o inicial agora é a gente pensar no planejar. Eu acho que o Maranhão ele precisa evoluir, sim, na questão do planejamento, do desenvolvimento. E como é que se planeja? Identificando quais são os potenciais. E potenciais nós temos demais. Então, a intenção do pensar o Maranhão é você trabalhar por temáticas. Você está pensando no Maranhão na temática infraestrutura, na temática turismo. E para cada frente dessa, você vai identificar dentro do Estado quais são esses potenciais e de que forma que a gente consegue ter um planejamento, isso aí a longo prazo, né? Para que realmente, independentemente de governo A, B ou C, a coisa consiga andar. E o interessante que você falou em relação às empresas, fica claro qual é a regra do jogo. Hoje o empresário, seja de dentro ou de fora, para ele montar um negócio, nós não temos dados estatísticos, nós não temos observatório. Então, hoje o empresário ele tem que fazer uma pesquisa de mercado que não é barata. A associação comercial tem alguma estrutura hoje para fazer isso? A gente está em negociação com as outras entidades para montar o observatório, tá? Porque o Maranhão não tem observatório, né? O que existe hoje é o IBGE tem alguma coisa, o IMESC tem alguma coisa, mas quando você trata de informações consolidadas da economia do nosso estado, nós não temos. Então, isso de alguma forma, o empresário, ele analisa, principalmente o de fora, ele analisa, eu vou para o Maranhão, eu vou para o Ceará, então ali está muito mais claro. Ali talvez tenha um incentivo, não que aqui não tenha, pode até ter, mas aqui até o incentivo lá está muito mais claro. As regras, né? As regras estão mais claras. Então isso dá uma segurança jurídica bem melhor para quem vai empreender. O ambiente regulatório precisa então avançar no Maranhão. Precisa. Nós precisamos fazer e assim, nós já estamos focados nisso. Inclusive temos até uma das missões nossas da Associação Comercial, junto com as outras entidades, é ir no Ceará para conhecer. E o Ceará hoje ele tem um observatório que hoje é um dos mais referência a nível nacional, só para conhecer, mas para trocar ideias e ver de que forma a gente consegue adaptar essa realidade para cá. Ainda há pouco o meu colega Arthur falou aqui sobre o Grupo Mateus, né, colocando o Mateus como um case de sucesso, e certa vez numa entrevista eu escutei o presidente do grupo, Wilson Mateus, comentando no momento em que ele era bombardeado por tantos ataques a respeito dessas políticas todas de incentivo, e ele disse o seguinte: ou eu aproveito o que está à minha disposição e faço, ou a gente vai ser engolido. Por isso até eu trouxe aqui essa história das empresas que vêm de fora e chegam e realmente tomam conta do espaço. Às vezes é muito difícil, não é, fazer frente a esses grandes negócios, grupos internacionais. Como é que aqui o nosso empresariado se organiza para ter essa visão de eu preciso me fortalecer desde já? Gostaria de ouvir vocês sobre isso, porque a gente já vai encerrar o segundo bloco. Eu vejo que tem uma necessidade muito grande de você trabalhar o associativismo. Eu vou dar um case de sucesso aqui, para tentar ser o mais rápido possível, que foi o caso das farmácias. Então, começaram a chegar as grandes redes de farmácia aqui, Rede Med, Farmácia Globo, enfim, as grandes redes. E as farmácias de bairro começaram a se preocupar. Como é que a gente vai fazer? Se uniram 9 farmácias de bairro. Resumindo a história aqui, eles montaram uma rede chamada Inove Farma. E com isso, hoje eles fazem compras coletivas, marketing coletivo, até a sacolinha da embalagem, eles compram em grande quantidade. Resumo da obra, eles conseguiram ser tão concorrente quanto. Eu não estou entrando no mérito ainda do incentivo fiscal. Eu estou falando mesmo de concorrência. De sobreviver, né? De sobrevivência. É lógico, evidente, que isso foi um caso de sucesso, mas esse seria uma forma de você trabalhar. A outra forma que eu vejo é, de fato, ter mais claro essas regras. Porque a mesma regra do Mateus tem servido para os outros grupos atacadistas que estão chegando aqui. Infelizmente, todos de fora. Tá? Mas a regra, ela é a mesma. A regra tem que ser para todos, né? Para todos. Ou como diz o Arnaldo, a regra tem que ser clara, né? Verdade. Gente, eu vou aqui fazer uma pausa, porque já tem mais negócios na pauta e a gente vai continuar falando sobre a evolução do comércio. Já.